E aí, família, vamos lá? Tá na hora das atualizações. Eu gravei vários vídeos hoje, tá? Que são matérias de hoje, falando sobre a declaração de estado de emergência. E agora, como é de praxe, no Japão ele sempre solta as atualizações no final do dia. Porque o governo passou o dia inteiro deliberando e no final do dia ele solta as atualizações. E o governo japonês acabou de soltar as deliberações deles agora há pouco. Tá? Tanto que essa matéria agora é a atualização, é um complemento das outras que eu já havia gravado. Tá? Então, coisa fresquinha, ó, rapidinho para vocês aqui que faz parte da família. Então, praticamente assim, vocês acabam saindo na frente em muitos aspectos em saber esse tipo de notícia aqui. Mas vamos lá. Desculpa, tô chupando bala, porque a hora que saiu a matéria eu já estava chupando bala. Eu não vou jogar a minha bala fora porque eu sou uma pessoa humilde, tá? Não tenho que ficar fazendo gracinha para ninguém. Goste de mim do jeito que eu sou, tá? Não quero fazer máscara para ninguém para parecer mais bonito ou inteligente. Mais bonito não tem jeito, né? Mas vamos lá, brincadeiras à parte. O Japão pode declarar estado de emergência, né, de um mês. A partir, no caso assim, da região de Tóquio, aquelas outras 3 regiões, tá? A partir desta semana, no caso assim, no sábado, tá certo? Parece que já vai começar a vigorar no sábado, mas vamos lá. Japão planeja declarar outro estado de emergência em Tóquio e 3 prefeituras vizinhas, possivelmente em vigor por cerca de um mês a partir do sábado agora, tá? Para conter a disseminação do coronavírus, já que as infecções continuam aumentando, disseram autoridades do governo na segunda-feira. Vocês lembram que eu falei nos outros vídeos que ia ser no mínimo 15 dias? Pois é, aí ó, um mês. O plano surge depois que o primeiro-ministro Yoshihide Suga mencionou a necessidade de considerar tal medida especial. Mencionou por quê? Pressão política. Após implementada em abril do ano passado, já que a grande área de Tóquio é responsável por cerca de metade dos 3 mil novos casos diários relatados nas últimas semanas. Mas Suga deu a entender em uma coletiva de imprensa de Ano Novo que as atividades sociais e econômicas provavelmente não serão interrompidas dessa vez, como eu falei no outro vídeo, dizendo que o estado de emergência deve ser implementado de maneira limitada e focada. Então, provavelmente, dependendo, muitos estabelecimentos, empresas, fábricas não vão parar desta vez. Mas, de qualquer maneira, não é ele muito que decide as coisas nesse ponto. O que a associação médica falar para ele vai ver se para ele é viável ou não e vai implementar ou não. Mas, geralmente, o que a associação médica pede, os governos geralmente acatam. A não ser que, quando eles não acatam, a associação médica vem e desmente a público, como eu já gravei algumas matérias aqui no canal em relação a isso, né? Aí o governo passa vergonha, mas de qualquer maneira eles são cara de pau. As autoridades disseram que a medida provavelmente exigirá que as pessoas fiquem em casa o máximo possível, mas nenhum fechamento de escolas está planejado. Foi o que eu falei no outro vídeo também. Fazendo a interpretação, eu já tinha falado no outro vídeo. Para quem assistiu, né, pode confirmar isso, que escolas não seriam fechadas, pelo que já está dando a entender. Em muitas empresas também não devem fechar. Tá, mas de qualquer maneira, como ele quer a roda da economia girando, não pode fechar mesmo. Isso é uma questão de interpretação muito lógica. Mas, vamos lá. Considerando a emissão de uma declaração de emergência, disse Suga no gabinete do primeiro-ministro, é um fato de que o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus não diminuiu, mas permaneceu alto em Tóquio e nas 3 prefeituras adjacentes. Levando isso a sério, pensamos que precisamos emitir uma mensagem forte, disse ele. Porque senão você vai ser o primeiro-ministro no Japão que teve
menor tempo no cargo, tá? Simples assim, porque esse ano é ano de eleição para primeiro-ministro, tá? A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, e suas contrapartes na prefeitura de Chiba, Kanagawa, Saitama, no sábado instaram o governo central a emitir uma segunda declaração para suas áreas, após a capital ter relatado mais de 1.300 novos casos de coronavírus em um único dia pela primeira vez. Os governos locais agora estão organizando um pedido conjunto, né? Já fizeram o pedido conjunto, né? Agora estão estabelecendo um pedido conjunto para estabelecimentos de refeições que servem bebidas, né? Inicialmente ia ser só para as bebidas alcoólicas, tipo assim, bares, restaurantes e karaokês que serviam bebidas alcoólicas fechar mais cedo. Agora parece que vai ser todos, sem distinção, aqueles que servem ou não bebidas alcoólicas fecharem às 8 horas da noite, no final desta semana, reduzindo ainda mais o horário de funcionamento no atual horário de 22 horas, né, para evitar a propagação do vírus. Suga disse que o governo tentará iniciar uma vacinação contra o coronavírus, no caso da doença respiratória causada pelo vírus, no final de fevereiro para os profissionais de saúde da linha de frente. Isso aí eu já gravei também. O canal aqui tem o prospecto inteiro de como vai ser a campanha. Tá, se você tiver alguma curiosidade, sugiro que dê uma procurada na playlist 2020 do canal. Lá tem muita coisa. Só que ele vai pegar só vou adiantar o negócio, ele vai pegar 10 mil profissionais da área de saúde da linha de frente e vacinar esse povo primeiro. Para quê? Como já foi dito lá na matéria lá. Para ver como se comporta. De acordo que a coisa for para frente, ele inicia a próxima fase da vacinação. Então nada mais é que esse povo vai servir de cobaia, tá certo? Mas é o pensamento velho, mas vamos lá. O premier de 72 anos disse que daria o exemplo ao tomar a vacina contra o coronavírus. Sim, porque ele é do grupo de risco, então ele tem que tomar a vacina. Ao mesmo tempo que prometeu apoio financeiro adicional para hospitais que lutam contra o vírus. Ele disse uma revisão da lei destinada a fornecer benefícios para aqueles que cumprirem as medidas antivírus e penalizar aqueles que não o fizerem. Será procurado eles vão mudar a lei ali na próxima sessão parlamentar a ser convocada no final desse mês. Então, provavelmente essa lei vai ser promulgada, tá? Porque nenhum legislador vai querer ser contra isso, por causa do apoio eleitoral que é o público. Porque o Suga não tem apoio direto do público, é indireto. Mas os legisladores que apoiam o Suga têm o apoio direto do público. Então, se eles não fizerem nada, o Suga perde o apoio de baixo para cima. E aí? A emenda deve ser aprovada pelos legisladores no início de fevereiro, quando o chefe de assuntos da dieta do Partido Liberal Democrático no poder e do principal partido da oposição, o Partido Democrático Constitucional do Japão, concordaram com o plano. Então já viu que oposição e governo já aceitaram esse plano. Então não vai ter mais aquela ideia que o governo vai pedir para as empresas fecharem ou não. Fechou, acabou, não tem chora-me-dói, tá? Suga também disse que a entrada no Japão de empresários agora permitido de alguns países designados será interrompida se uma variante do coronavírus for encontrada lá. Então já viu, né? Mas ainda assim não interrompeu totalmente, tá? Algumas entradas no Japão ainda estão sendo feitas, principalmente de países assim que estão com coronavírus mais ou menos assim controlado, eles estão liberando ainda. Então fechou e não fechou. Deu para vocês terem ideia. Suga reiterou sua promessa de realizar as Olimpíadas de Tóquio neste verão e trazer a esperança e coragem para o mundo. Sim, safadeza pura, mas de qualquer maneira, sabe como é que é. Ele adotou um tom de cautela sobre sua campanha da promoção turística Go To Travel, que foi suspensa em todo o país até dia 11 de janeiro, dizendo: é difícil reiniciá-lo se um estado de emergência for declarado.
Porque não faz sentido você incentivar as pessoas a saírem de casa, passear, enquanto está havendo um lockdown. É totalmente ilógico, para não falar hipócrita. Tá? Então, após a entrevista coletiva, Suga se reuniu com funcionários encarregados da resposta do governo à pandemia e os instruiu a considerar rapidamente a emissão de outra declaração, pressão política. O estado de emergência foi declarado anteriormente na capital e em 6 prefeituras no início de abril do ano passado, durante a primeira onda de infecções no Japão, e se expandiu para todo o país no final daquele mês, afetando escolas, esportes, atividades culturais e econômicas. Ele foi suspenso em etapas, no mês seguinte, conforme os casos de coronavírus foram diminuindo. Sim, o governo foi liberando gradualmente. Aí ele fala assim, pode abrir tal coisa agora, pode começar a rodar tal coisa agora. E aí estava assim. Então ele foi liberando as classes trabalhadoras aos poucos, tá? Não foi de uma vez. Dessa vez agora só Deus sabe como é que vai ser. Porque, como eu já falei, o Suga, ele não tem um prospecto da vida política. Então ele é totalmente imprevisível. Você vê que agora ele falou que ele quer a roda da economia girando. Então não se sabe se vai fechar as fábricas e etc, o comércio em geral. Não sabe se vai fechar ainda. A única medida que eles fizeram até agora é fechar, que eles colocaram fechar os comércios às 20 horas. Ponto. Depois disso não falaram mais nada. Agora teve a relação das escolas também, as escolas não vão fechar. Mas todo o resto, só Deus sabe. Então pode ser que feche, pode ser que não. Tá? Então tem que realmente ter cautela nesse ponto. Ele fornece uma base legal para os governadores, no caso, a legislação dá ao governo autoridade para declarar o estado de emergência foi promulgada em março do ano passado. É lei nova, é recente, então você vê que eles estão refinando essa lei ainda. Ele fornece uma base legal para os governadores pedirem aos residentes em suas prefeituras que permaneçam em casa e também permite medidas mais fortes para lidar com os surtos, incluindo a requisição de suprimentos médicos e alimentos, bem como a desapropriação de terras privadas para instalações de saúde de emergência, no caso dos hospitais de campanha. Então, se eles precisarem confiscar terrenos abandonados que ele fala assim, que é considerado sem cultivo, ou só com um ataque pequeno, alguma coisa assim, bem sem vergonha, eles podem tomar aquele terreno, montar o hospital de campanha, só que depois eles voltam o terreno para o dono, tá? Não fica para o governo, mas de qualquer maneira acontece. Mas a legislação não fornece uma base para impor um bloqueio com restrições de viagens ou multas por deixar a casa, como outros países fizeram. Bom, isso aí foi dito na outra matéria também. O governo de Tóquio começou a pedir que bares, restaurantes e karaokês servindo bebidas alcoólicas fechassem às 22 horas no final de novembro, oferecendo uma compensação, mas a medida até agora tem sido ineficaz na redução das infecções por vírus. Porque é aquela velha história, não é só esses locais que fazem a infecção. É uma visão muito micro de todo o macro que existe em volta. Se achar que é só bares e restaurantes, karaokês que transmitem, que são infecções por cluster, é uma visão muito pequena. Tanto que para quem acompanha o canal, quem vive no Japão deve ter visto também, que o ano passado teve um teatro, que eles tinham um grupo japonês de música, estava fazendo apresentações lá. Só nesse teatro houve mais de 800 infecções ali dentro. E aí? Por isso que eu falo para vocês, assim, eles têm uma visão muito micro do que é um ambiente macro. Da mesma forma que eu relatei também em relação ao supermercado, e outros lugares aí. A chamada da capital para a redução do horário comercial estava originalmente programada para terminar a 17 de dezembro, mas foi estendida até 11 de janeiro. As 3 prefeituras próximas também tomaram medidas semelhantes. Porque o governo ele tinha pedido para esse ano para as firmas estenderem
o feriadão desse ano até 11 de janeiro. Só que as firmas, no caso das empresas, tiveram a opção de aceitar ou não. Depois que a nova lei for promulgada, aí não vai ter mais isso. Se o governo falar assim, é 11 de janeiro, é 11 de janeiro, acabou. Né? Tanto que minha esposa volta a trabalhar amanhã. Então teve empresas que começaram hoje aqui no Japão. Então dá para vocês terem uma ideia de como a coisa caminha. Tá? Tipo assim, de algo mais brando para algo mais rígido aqui no Japão. Escreveu, não leu, o pau comeu. Tanto que também, quem deve se lembrar que aqui do canal, acompanhava os relatos do canal, ou mora aqui no Japão, a luta do governo para fechar os patincos. Porque os patincos ficavam abertos, aquilo ali era um foco de contaminação por cluster, isso era óbvio. E o governo estava doido, fechem o dito dos patincos, pelo amor de Deus. Mas é claro que o faturamento de um patinco em relação ao que o governo dava era muito baixo. Em relação assim, o que o governo dava, a ajuda financeira, era muito baixo em relação ao lucro do patinco. Então não compensava o patinco fechar. Dá para entender? Então, nessa brincadeira, todos os patincos brigavam. Tanto que houve relatos de pessoas saindo de um estado para o outro para jogar patinco. E patincos são ambientes fechados. São totalmente fechados. As portas não ficam abertas. Até por causa do barulho. E aí? Né? Não é um lugar para contaminação por cluster? Lógico que é, pô. Koike disse a repórteres no domingo: uma vez que a área metropolitana de Tóquio e as prefeituras vizinhas estão conectadas, estamos nos coordenando para implementar medidas eficazes. Os 4 governos locais estão considerando lançar o prazo para pedir que os estabelecimentos de refeições e bebidas fechem às 20 horas de quinta ou sexta-feira. Então, a partir de quinta ou sexta-feira, né, eles estão decidindo o tempo ainda, a data. Né? E vai continuar por um mês, segundo fontes próximas do assunto. Então dá para vocês terem ideia que a coisa vai durar um mês. Né? Como o título da matéria, que o estado de emergência, um mês. A etapa cobrirá inicialmente locais que servem bebidas alcoólicas e em seguida todos os restaurantes, incluindo aqueles que não servem bebidas alcoólicas, em 12 de janeiro. A compensação será aumentada em relação aos níveis atuais, acrescentaram. O número de pessoas infectadas que desenvolveram sintomas graves em Tóquio ficou em 101 no domingo, então você pode ver. Sintomas graves. O primeiro número de 3 dígitos desde que o estado de emergência foi retirado na primavera passada. Koike expressou a preocupação com a maior carga sobre as instituições médicas. Na segunda-feira, o número de pessoas com sintomas graves em Tóquio atingiu um recorde de 108. A capital confirmou 884 novos casos, elevando o total acumulado para 63.474. De longe, a maior entre as 47 prefeituras do país. Então dá para vocês terem uma ideia já, né? Uma segunda ideia é que o estado de emergência vai durar um mês. Tá, agora o que vai ser fechado ou não, só Deus sabe. Mas por enquanto é só para Tóquio, Chiba, Saitama e Kanagawa. Tá? Então, para as outras regiões ainda não. A não ser que os governadores se autoproclamem, igual da outra vez que aconteceu. Aí o buraco é mais embaixo. Por isso que o canal vai postar assim rapidamente quando sair alguma novidade, alguma atualização, como no caso de agora. Né? No horário agora, assim, são 6h09. Né? As outras matérias já foram ao ar. Tá? Então essa daqui vai ser uma atualização das outras matérias. Tá certo? Então, como é que se diz? Para você que assistiu até o final, eu agradeço. Né? Arigatou gozaimasu. Porque, vamos falar a verdade, as atualizações ficaram da metade para cima. Da metade para baixo foi só o que já foi falado nas outras. Verdade seja dita, não vou ser hipócrita com vocês. Né? Então, por isso que eu agradeço você ter assistido até agora, até esse momento. Porque se torna cansativo, até para mim, ficar gravando assim, várias coisas repetidas.
tá certo? Mas a atualização é a atualização, precisa ser passado para vocês terem uma ideia de que como a coisa será feita. Tanto que foi falado também que as escolas não vão ser fechadas, coisa que eu já tinha deduzido por interpretação nos outros vídeos. Então você vê que eu não estou errado nas minhas interpretações, graças a Deus. Que Deus continue iluminando essa cabeça de jaca que eu tenho aqui, né? Para mim passar sempre informações com interpretações certeiras para vocês, né? Porque você é importante para mim, né? Cada visualização sua, né? Cada comentário seu aqui no canal, né? Nos vídeos é muito importante, principalmente quando você elogia. Por quê? Esse tipo de coisa me nutre, tá? Da mesma forma assim que tem pessoas que vêm só para denegrir o canal e ofender, né? Essas pessoas já tomam um ban logo de cara, né? Não tem conversa, né? Mas os elogios a gente procura se nutrir de coisas boas. Por quê? Dá força pra gente continuar para frente em meio às porradas que eu tomo, né? Quase que diariamente. Mas graças a Deus existem pessoas boas também, né? Que conseguem dar uma palavra amiga, né? Até por caridade em certos momentos, assim, para levantar o astral da gente. Porque tem hora que a gente está cansado de tomar porrada, né? Que a gente cansa, é meio complicado. Mas, né, graças a Deus, existe você que é uma pessoa boa, uma pessoa amiga, que está sempre assistindo o canal e sempre deixa uma palavra, né, de incentivo, né, uma palavra legal. Meu muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Eu não vou citar nomes porque seria injusto, né, citar uns e não citar outros. Porque tem muitas pessoas que deixam palavras amigas, palavras bacanas, né? E eu não quero ser injusto com ninguém, tá? Mas para essas pessoas, eu acredito que essas pessoas que assistiram o vídeo até aqui, até agora, viram essa mensagem, essa mensagem vai tocar nela, porque essa mensagem é para ela, é para você, tá certo? Meu arigatou gozaimasu, eu baixo minha cabeça para vocês mais uma vez. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.